Para você que não entende o que está acontecendo em Gaza, hoje eu vou te explicar detalhadamente. Senta, porque o assunto é grande, é importante e é histórico. E se você me ouvir até o fim, talvez mude a sua concepção sobre o que é Gaza e quem vive lá. E eu vou começar do começo. Gaza não é uma base terrorista, como muita gente aqui no Ocidente pensa. Gaza é uma região que faz parte do território histórico da Palestina, onde famílias árabes palestinas vivem lá há anos, há séculos, há milênios. Mas em 1948, tudo mudou. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o trauma do Holocausto, a comunidade internacional, especialmente os países do Ocidente, decidiu apoiar a criação de um Estado judeu na Palestina. Mas atenção, naquela época, mais de 90% da população da Palestina era árabe e muçulmana. Apenas cerca de 8 a 10% eram judeus, a maioria deles vivendo pacificamente ao lado dos palestinos. E é aqui que tem um dado quase nunca dito. Os judeus que viviam na Palestina naquela época não pediram a criação do Estado de Israel. Eles estavam bem ali, eles viviam integrados, tinham laços culturais e comerciais com seus vizinhos palestinos. Quem pressionou fortemente pela criação de Israel foi um grupo específico, os judeus sionistas, um movimento político nascido na Europa no final do século XIX, que defendia a criação de um Estado exclusivamente judeu na Terra Santa. O sionismo não nasceu na Palestina, nasceu na Europa, e nem todos os judeus eram ou são sionistas. Muitos rabinos ortodoxos, inclusive, condenaram a criação do Estado de Israel na época. O sionismo era um movimento essencialmente político e laico, que acreditava que o povo judeu precisava de um Estado próprio e que esse Estado deveria ser na Palestina, mesmo que isso custasse o deslocamento dos árabes que viviam lá, como aconteceu. E se você quiser entender melhor a diferença entre judeus e sionistas, eu já gravei um vídeo sobre isso e vou deixar aqui embaixo, nos comentários. Assiste depois porque vale a pena. Mas voltando ao nosso assunto, a ONU então aprovou em 47 o chamado Plano de Partilha. A proposta era dividir a Palestina entre judeus e árabes. Os judeus aceitaram, os palestinos não. Eles se recusaram a entregar mais da metade do território a um grupo que representava menos de 10% da população. E aí começou o conflito. Em 1948, Israel foi declarado oficialmente como Estado. E os palestinos viveram o que se chama de Nakaba, a catástrofe. Mais de 750 mil palestinos foram expulsos ou forçados a fugir de casas. Famílias inteiras viraram refugiadas. Muitas foram para o Líbano, para a Jordânia, para a Cisjordânia e para Gaza. E Gaza virou um dos lugares com maior concentração de refugiados do mundo. Uma faixa minúscula de terra, com mais de 2 milhões de pessoas vivendo em condições precárias, cercadas por muros, bloqueios e vigilância aérea. Nos anos 2000, o grupo Hamas passou a governar Gaza. O Hamas nasceu como resistência à ocupação israelense, mas ao longo do tempo adotou práticas violentas e passou a ser classificado como grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. E foi aí que se formou a imagem que você já ouviu muitas vezes. Gaza é um lugar de terroristas. Mas essa imagem é falsa. A maioria absoluta da população de Gaza é civil, gente comum, mulheres, homens, crianças, famílias inteiras que nunca participaram ou quiseram guerra nenhuma. Pessoas que nasceram, cresceram e vivem presas dentro de um território de 365 quilômetros quadrados, cercada por todos os lados. E o que está acontecendo agora é brutal. Desde outubro de 2023, Gaza vive sua maior ofensiva militar. O conflito começou com um ataque coordenado do Hamas contra Israel. Houve morte de civis, incluindo mulheres e crianças israelenses. Foi grave e deve ser condenado. Mas a resposta de Israel ultrapassou todos os limites aceitáveis. Mais de 37 mil palestinos já foram mortos até agora. E entre eles, milhares de crianças. A Unicef afirma que estamos diante de uma crise humanitária sem precedentes. Mais de 50 mil crianças estão entre mortos, feridos ou internados por fome e sede. Milhares já morreram desnutridas, sem acesso à água potável. E há denúncias de que Israel tem impedido caminhões de ajuda a entrarem em Gaza.
Famílias inteiras estão sobrevivendo com água morna misturada com farinha. É isso mesmo, as mães estão dando água turva com farinha para os filhos, porque eles não têm mais o que comer. E o mundo? A China cobra um cessar-fogo imediato e apoia a criação de um Estado palestino. A Rússia denuncia violações de direito internacional. O Brasil chamou o que está acontecendo de genocídio e cobra uma reação global. A União Europeia está dividida. Alguns países criticam Israel, outros seguem apoiando. E os Estados Unidos continuam enviando armamentos, mesmo com as denúncias. Enquanto isso, vozes importantes da cultura e da arte começaram a se manifestar. Artistas como Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Dua Lipa, Malima, The Weeknd, Angelina Jolie, Brad Pitt, Cruise e Leonardo DiCaprio estão pedindo o fim da guerra e o acesso total da ajuda humanitária. Inclusive o Vaticano também pede. Eles estão sendo atacados, chamados de antissemitas, mas a maioria deles só diz uma coisa simples: nenhuma criança deve morrer de sede, nenhum bebê deve morrer por falta de comida. As igrejas também estão posicionadas. Líderes católicos, evangélicos, protestantes ao redor do mundo pedem um cessar-fogo, fazem vigílias, oram publicamente, organizam doações, pedem o fim da guerra e o reconhecimento da dignidade do povo palestino. Então, por que tanta gente ainda acha que Gaza é só guerra? Porque a comunicação ocidental vendeu essa ideia. Nos ensinaram que lá só tem terroristas, que todo palestino é um inimigo e que Israel age apenas em defesa própria. Mas quando você olha com atenção, quando você vê as imagens, os dados, os depoimentos, quando você estuda a história daquela região, fica impossível continuar repetindo isso. Gaza é um lugar cheio de dor, mas também é um lugar cheio de gente, de humanidade, de resistência. Um povo que foi abandonado pela ONU, e que fique claro, foram abandonados pela ONU, expulso das suas terras, isolado por bloqueios, e que agora, em pleno 2025, estão sendo dizimados aos olhares do mundo e ninguém faz nada. A pergunta que fica para mim e para você é só uma. Até quando iremos continuar calados?